Tem um mês, né? Ah. Se é lidar com os espíritos, já disseram, não, essa daí.
resposta? Ou será que a gente vai insistir na tecla de continuar pedindo as coisas infantis porque a gente é filho mimado? E a gente quer essas respostas rapidamente. A gente precisa entender que o não de Deus, ele é uma resposta. Quantas vezes a gente recebe não na vida? Mas aí a gente se queixa. Aí eu faço outra pergunta. Quantas vezes a gente diz não como resposta e a gente quer que o outro entenda? Então, o não atendimento da nossa vontade e da nossa imaturidade, na verdade, ela nos ajuda a compreender outros pontos de vista e entender o outro. Se esse não está me chegando agora, eu preciso lidar com ele. E eu vou aprender com ele. Ele vai mexer nas minhas estruturas internas, ele vai me tirar da minha zona de conforto. É ruim? Claro que é. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei, na verdade, quem disse, mas que ela disse que foi do caos que as estrelas surgiram. Então, precisou desestabilizar para que as coisas se recriassem. A mesma coisa acontece conosco. Cada não que a gente recebe é uma possibilidade nova que a gente tem de poder abrir um pouco mais a nossa mente e sair do nosso mundinho infantil e egoísta, sairmos da nossa zona de conforto. Ai, de novo. Onde vemos um mal, Deus sempre vê um bem. Nossa, poxa, não deu certo aquele emprego, não deu certo a minha viagem. Nossa, me atrasei, cheguei tarde, perdi um... Né? Será que isso não é a providência divina? Será que não é uma forma que Deus tem de nos mostrar, perdão, que na verdade Ele está cuidando da gente? Mas aí a gente bate o pé. Que nem quando a mãe fala, não, não pode, a gente bate o pé. Não gosto mais de você. E se revolta, né? Então a gente precisa pensar um pouco nessas questões. Depois que a gente buscou, quando a gente consegue entender o que a gente está buscando, o que a gente está pedindo, chega o nosso momento de buscar. Porque não adianta só a gente pedir. A gente precisa se mover. Eu não vou saber... Vou saber sim. Haroldo, eu estava assistindo uma palestra dele esses dias, ele disse que com relação à prece, à oração, ela precisa de muitas horas de ação. Então não adianta só a gente pedir, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente busca, a gente tem que pensar em 3 pontos bastante específicos. Quais são os critérios e os esforços seletivos da nossa busca? Porque senão a gente vai percorrer coisas sem sentido. Como uma mariposa que vai em busca do fogo, porque a luz chama a sua atenção e ela acaba morrendo. A mesma coisa acontece com a gente. A gente gasta toda a nossa energia com esse comportamento que a gente não consegue entender o que a gente está perdendo, o que a gente está deixando para trás. Então, a gente precisa ter critério na nossa busca, ter certeza do que a gente está buscando, de acordo com o que a gente está pedindo. Porque senão não faz sentido. Eu peço para Deus um emprego e vou para a festa. Não me esforço. Desculpa, gente. E não me esforço para que as coisas aconteçam. Então, também não faz sentido. O segundo ponto é a sinceridade e a objetividade. Dentre das coisas que eu estou buscando, eu estou sendo sincera no meu desejo? É isso mesmo que eu quero, de verdade? Mesmo? Será que eu tenho certeza disso? Será que eu estou me empenhando o suficiente? Eu estou sendo objetivo? Eu estou me dedicando o tempo suficiente para que as coisas possam acontecer? Eu estou me esforçando para que isso aconteça? Ou eu estou me perdendo pelos caminhos? Ou eu não estou sendo sincero naquilo que eu busco?
E o terceiro ponto é a responsabilidade da nossa escolha. Eu acho que de tudo isso, a responsabilidade do que a gente escolhe é a parte mais difícil. Porque a gente pede para Deus, Deus envia, não existe uma oração que não tenha resposta, isso já é sabido. Ela pode não ser a resposta que a gente quer. Aí é uma outra história. Só que daí a expectativa é minha. Eu tenho que lidar com ela. Quando eu consigo entender a responsabilidade da minha escolha, eu paro de usar uma frase que eu escuto muito, e eu às vezes jogo muito isso para os pacientes em conversa, de que a culpa é minha, eu coloco ela onde eu quiser. E a gente faz isso o tempo todo. Eu errei, mas eu vou dar um jeito de transformar para que eu não me machuque e vou colocar a culpa em alguém. Por quê? Porque enquanto a culpa for do outro, eu não preciso trabalhar isso em mim. Eu não preciso assumir essa responsabilidade. Eu não assumindo, eu espero que o outro assuma. Então, para mim, está tudo certo. É responsabilidade do outro. Só que eu sofro. Eu posso não me dar conta disso, mas a gente sofre o tempo todo quando a gente faz isso. Quando a gente coloca a nossa culpa onde a gente quiser. Porque a gente espera que o outro repare o nosso erro. Olha o tamanho da nossa infantilidade. Mais uma vez, somos filhos muito mimados, né? E aí Freud, ele traz um pensamento que eu gosto muito. Ele diz assim: qual a sua responsabilidade? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ou seja, você está reclamando do quê? Se você é parte integrante do que te acontece. Tudo que acontece com a gente acontece com a permissão de Deus. Acontece porque a gente precisa passar por isso. E o que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade? Como eu posso mudar isso? Como eu posso tornar a minha vida diferente? Não é o outro, não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é a minha mãe, não é ninguém. Sou eu. Eu tenho o poder de fazer a minha vida diferente. Se eu não estou gostando da bagunça que está, então peraí, vamos arrumar essa casa aqui dentro. Vamos cuidar do que a gente pode fazer. É muito cruel a gente esperar que o outro faça isso por nós. Por várias razões. O outro pode não imaginar que a gente colocou essa responsabilidade nele. Ele pode não estar afim de ajudar a gente a arrumar a nossa bagunça. Então é a gente quem tem que fazer. Dói menos. É trabalhoso. Mas é o único caminho que dá certo. E aí, Joana de Ângeles, em episódio diário, ela refere que somente acontece ao homem o que é necessário ao seu progresso. Exceto, né, não é tão simples assim, exceto quando ele irresponsavelmente provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência ou por precipitação. Ou seja, acontece só o que é bom para a gente. O que não acontece, aliás, o que acontece e não é bom para nós, a responsabilidade é nossa, sinto muito. Não dá, a gente não tem o que fazer pelo outro. E a gente precisa aprender também a cuidar desse cantinho, a cuidar de nós. É isso que Joana de Ângeles está dizendo. Olha, tudo que acontece com você, acontece porque Deus permite. Mas, se você está sofrendo, você cometeu erros. Corrige-os. Você tem essa possibilidade. É possível você consertar as coisas que estão aí dentro. E aí Emmanuel, ele vem ajudar com o seguinte pensamento: a procura constitui-se de esforço seletivo. Foi o que a gente falou ali em cima, tá?
O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Que sugestões a gente está seguindo? Para quem a gente está dando ouvidos? Qual é o nosso nível vibratório? Para onde a gente está se deixando levar? Mais uma vez, qual é a nossa responsabilidade? Buscai e achareis, então, ele vai ser o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Por quê? Eu preciso buscar, eu vou pedir, e eu preciso fazer a minha parte. Então, eu tenho que trabalhar para que as coisas aconteçam. Não adianta eu ficar esperando do céu as coisas acontecerem. É a minha vida, é a minha evolução, é a minha responsabilidade de espírito. E eu não tenho como fugir disso, eu não posso fugir disso. Quanto mais a gente fugir da nossa responsabilidade, no sentido de fazer as coisas e de seguir a lei do progresso e a lei do trabalho, mais a gente vai deixar com que as coisas não aconteçam para nós. E aí a gente volta lá na frase do Freud. A gente reclama, mas não faz nada para mudar. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a gente encontra o seguinte: é através das buscas que a inteligência cresce e a moral se depura. E se após o alimento material o homem buscar o alimento espiritual, ele passará da selvageria à civilização, cada qual ao seu tempo. Ou seja, se a gente buscar fazer a nossa parte, porque a gente está no mundo material, então a gente precisa do trabalho, então a gente não precisa só do alimento espiritual, a gente precisa também do alimento material. Esses dois juntos, eles vão facilitar e vão auxiliar o nosso progresso evolutivo. Antes, a gente só dependia. Nos passos atrás da nossa evolução, enquanto princípio vital, princípio inteligente, a gente só dependia, a gente era cuidado. Agora não. Agora a gente já tem um princípio inteligente. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu preciso acompanhar o que é necessário para o meu espírito e para o meu corpo. Não adianta eu querer comer e não fazer minha comida. É simples. Ai, Deus, por favor, estou com tanta fome. Eu acho que Deus pensa assim, viu? Levanta e vai cozinhar. É simples. Bater. Sem o esforço metódico. Porque assim, a gente só vai conseguir bater quando a gente já souber pedir e a gente souber o que a gente está buscando. A gente vai bater o quê? O que adianta eu bater na porta de uma casa e falar: eu não sei muito bem o que eu vim fazer aqui, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Tá? Então, sem o esforço metódico e sem o instrumento da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Eu tenho que me trabalhar, eu tenho que dar o primeiro passo, eu preciso cuidar de mim. Não adianta só eu pedir para Deus. Deus vai ouvir as nossas orações? Vai, de acordo com o que a gente merece. E aí ele vai olhar e vai falar assim: e a sua parte começa onde? O que você está fazendo para conseguir esse objetivo? Ai, eu quero tanto passar naquele concurso, tanto. Mas eu fico no telefone, eu fico na televisão, peço para Deus todos os dias. E eu não me esforço. Acho que isso não é muito justo da nossa parte, né? O que aconteceria? Vocês têm ideia do que aconteceria se Deus tivesse poupado os homens do trabalho? Vamos imaginar que a gente não precisasse trabalhar. Que a gente estivesse aqui e tudo nos fosse oferecido. Tudo.
Vocês têm ideia do que aconteceria conosco? Alguém pode imaginar? Caos. Mas por que caos se tudo seria oferecido? Vamos imaginar, a gente ia ter comida, a gente ia ter tudo. O ócio. É justamente isso. Então, nesse sentido, se Deus houvesse poupado o homem do trabalho terreno, os membros atrofiariam. E sem o trabalho da inteligência, o seu espírito permaneceria na infância. O que acontece de final de semana, quando a gente, né, passa a semana toda trabalhando, chega final de semana, a gente fica com aquela preguicinha, né? E aí a gente fica largado no sofá. Chega uma hora, o que acontece? O corpo está todo dolorido. Fala, nossa, não é? Parece que a gente fica fraco. É a mesma coisa. Se Deus tivesse nos poupado, não sei como estaríamos. A gente não teria musculatura. Porque realmente teríamos todos os nossos membros atrofiados. A gente não usaria inteligência. Sem inteligência não há progresso. O espírito não evolui. Seríamos ainda mais infantis do que somos. Então, quando Jesus diz, busca e acharás, trabalha e produzirás, dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Trabalha. Ele está fazendo assim, eu vou te cuidar, mas faça a sua parte. Trabalha. Tudo vos será dado se você fizer a sua parte. Se movimente. Faça a sua energia se movimentar. Aí as coisas fluem, as coisas vão acontecer. Mas a gente precisa da nossa parte. E aí a gente vai entender que, na verdade, os espíritos, eles não vieram para nos poupar das nossas lutas diárias. A gente conta aí com toda a espiritualidade nos apoiando, nos orientando, nos guiando, nos intuindo. Mas eles não vieram para fazer a nossa parte, mas nos mostrar o objetivo que devemos atingir e a estrada que devemos seguir. E ele vai falar assim para a gente, caminhas e chegará. Encontrarás as pedras sob os teus pés. Tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se quiseres empregá-la. A gente tem todo o apoio da espiritualidade, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente tem toda a energia que a gente precisa. Mas não adianta eu ficar deitada lá no sofá querendo passar num concurso. Isso está nos livros dos médiuns, tá? E aí Emmanuel, ele, no livro Segue-me, ele nos elucida a linguagem de todos os tempos. Isso quer dizer, essa passagem do livro dos médiuns, desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objetivo de vossos anseios e tê-los-ei à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem a lei da prece. Ou seja, a gente está aqui, mas faça a tua parte. Eu acho que Deus fica repetindo isso e os nossos mentores o tempo todo para a gente. Tá, eu tô aqui, mas você está fazendo o que com a minha presença aqui? Qual é a sua parte? O que você está fazendo para melhorar? Para sair dessa reclamação que você tem, do que não te agrada? Trabalha. Dói? Dói? Eu sei que dói, já passei por isso. Por isso que eu estou aqui te ajudando, para ser menos doloroso. Mas a gente não ouve. E aí Mateus 7,7, ele nos afirma: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão,
correto. No entanto, e exatamente por isso, é preciso aprender a decidir com cuidado e com responsabilidade o que exatamente será buscado. Porque a gente reclama do que a gente está recebendo. Fazendo o estudo da próxima palestra, eu já vou me adiantar, porque isso me pegou demais, assim, né? A Roberta gosta de falar muito isso, que, né, outras pessoas que falam dizem muito isso também, que quem mais precisa ouvir é quem está falando, né? Então, essa passagem me pegou muito, porque os Espíritos nos esclarecem que todas as preces, elas são atendidas. Às vezes não de imediato, mas todas são. Só que eles têm um trabalho danado, a espiritualidade tem um trabalho danado, porque quando ela vai atender a nossa prece, a gente já mudou o nosso desejo. Eu fico pensando a confusão que isso é no plano espiritual. E eu achei isso muito sério. Porque cada hora a gente pede uma coisa. Por isso que essa frase, eu acho que ela se concentra muito nisso. Tenha responsabilidade com o que será buscado, com o que você está pedindo. Existe toda uma equipe espiritual cuidando da gente. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho disso, conta-se que uma certa feita, havia um grupo de monges andando por uns caminhos aí meio tortuosos, meio difíceis, o mestre e seus discípulos, e aí eles encontraram uma pessoa orando, uma pessoa devota, pedindo muito para Deus, para que Deus pudesse ajudá-lo, porque o carro dele estava lá atolado. O mestre e os seus discípulos olharam, se compadeceram, mas foram embora. Seguiram o seu caminho. Continuaram andando e eis que, de repente, eles encontraram outra pessoa. Só que essa pessoa ela não estava toda piedosa, orando, compassiva. Ela estava louca da vida, gritando, esbravejando, reclamando. E estava lá, tentando, com toda a força do mundo, tirar o carro do atoleiro. E aí, o mestre olhou e propôs aos seus discípulos que ajudassem essa pessoa. Aí foi todo mundo lá tirar o carro do atoleiro. Aí, eles conversando, seguiram o seu caminho, eles agradeceram, a pessoa agradeceu, né, a ajuda, mas continuou o seu caminho. E aí os discípulos falaram assim, mas mestre, peraí, a gente não está entendendo muito bem o que é que está acontecendo. Porque o primeiro homem estava orando, era compassivo, era uma pessoa de bem, e a gente não ajudou. E o segundo, que estava esbravejando, que estava até praguejando, por que a gente ajudou ele? Por que foi ele que nós ajudamos? Aí o mestre respondeu assim, porque ele estava fazendo a parte dele. Ele não estava esperando que Deus fizesse tudo por ele. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo às vezes inquieto, mesmo angustiado, mesmo em sofrimento, a nossa parte a gente não pode fugir. Deus não vai fazer com que as coisas aconteçam pelos nossos caprichos. A gente precisa trabalhar para isso. O segundo item vai falar das aves do céu. Olhai as aves do céu. Não entesoureis tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consome, e onde os ladrões arrombam. Entesourais para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão os consome, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? Poxa, né? A gente já foi passarinho um dia. Deus provê tudo, porque na verdade essa é a função deles.
E aí eu estava refletindo sobre isso e duas coisas vieram à minha cabeça. Será que Jesus está negando a lei do trabalho e do progresso? Viu? Olhai as aves do céu, elas não plantam, elas não ceifam, elas têm tudo. E aí? E nós? Aí eu estava pensando hoje de manhã, assim, as aves elas não plantam, concordo, mas Deus não faz elas abrirem a boca e colocar a comida na boca delas. Elas vão ter que procurar. Deus dá as árvores para que elas se protejam, mas elas têm que ir lá buscar os gravetinhos e montar o seu ninho. Elas também fazem as partes, a parte que lhe cabe, a parte que é delas. Então, na verdade, quando a gente questiona isso, a gente percebe que há inúmeras passagens de Jesus que a gente realmente precisa se atentar para o que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, ó, tem tudo para todo mundo. A gente que precisa ser menos egoísta. A gente que precisa querer o que é bom, deixar de ter o que é a mais e ter aquilo só que nos compete. Se todos nós nos pautássemos na lei de justiça, amor e caridade, não faltaria nada para ninguém. Vocês têm noção do que é isso? No mundo só existe escassez e excesso porque a gente não sabe viver em equilíbrio. Porque nós não sabemos praticar a lei de amor, justiça e caridade. Quando todo mundo souber, todos nós, encarnados, soubermos praticar isso, não vai faltar nada para ninguém. Aí vai ser gostoso, né? E aí em Vinha de Luz, no capítulo 152, Emmanuel diz assim pra gente, com relação ao pensamento, tá? De que Jesus, então Jesus não está querendo que a gente trabalhe. Aí ele vai dizer assim, os preguiçosos sempre interpretam as palavras de Jesus como lhe sendo favoráveis e, consequentemente, exortando o ócio. Né? Eu gosto de Emmanuel porque ele dá uns puxãozinhos de orelha, né? Então, é mais fácil, né? Eu interpretar. Lembra que a culpa é minha e eu coloco ela onde eu quiser? É a mesma coisa. Lá, Jesus dá tudo, Deus dá tudo para as aves. Dá mesmo? Se a gente parar para pensar, cada um tem a sua responsabilidade, cada um faz a sua parte. E, na verdade, Jesus, quando ele propõe olhar as aves do céu, ele está propondo duas coisas para que a gente reflita. Primeiro, sobre a inquietude, essa nossa ânsia de querer, e o amanhã, como que vai ser, o que eu preciso fazer, qual é o meu comportamento. Nossa, mas daqui 2 dias, daqui 10 dias. Ele está falando, ei, calma, relaxa. Vamos devagar, um dia de cada vez. Dê um passo de cada vez. As coisas vão acontecendo. Nada faltará. Mas a gente é inquieto. E além de inquieto, a gente é ansioso. Né? A gente quer tudo para ontem. Não é só o fato de sermos inquietos. A gente quer para ontem. Não adianta eu pensar só daqui 2 dias. Eu quero daqui 2 dias agora. Já. Né? Eu quero todos nós pensamos assim. E aí eu acho interessante a gente entender um pouquinho o que é ansiedade, né? É normal a gente, em determinados momentos, nos sentirmos ansiosos frente ao desconhecido, frente às coisas que a gente ainda não sabe como vai ser, frente ao novo. Isso é natural. A gente não sabe como vai ser, a gente fica ansioso mesmo. O problema é quando essa ansiedade ela se torna patológico. Quando ela se torna uma doença em que a gente não consegue mais fazer as nossas atividades, porque a nossa mente está sempre no futuro. Né? Ela faz mal quando, na verdade, a gente
tem problemas de taquicardia, a gente tem sudorese excessiva, o nosso pensamento é extremamente acelerado. Então, a gente precisa parar e entender o que é que está acontecendo, tá? Porque, na verdade, Deus conhece todas as nossas necessidades. Todas. Quem melhor do que Deus para saber tudo que a gente precisa? E Ele vai prover conforme necessário. Então, calma, né? Tenha paciência. Então, Joana de Ângeles, ela dá uma fórmula que eu gostei bastante com relação à ansiedade. Ah, tá bom, Helena, eu sei o que é ansiedade porque eu tenho, mas o que eu faço com isso? Como que eu faço? Né? Aí a Joana, ela nos dá uma dica assim que eu achei fantástica. Ela vai recomendar as lições do Cristo sobre amor ao próximo, a solidariedade fraterna e a compaixão. Se a gente seguir esses 3 passos, a gente vai se libertar da ansiedade. E tudo isso ao lado da oração, que é geradora de energias otimistas, e da fé, que é proporcionadora do equilíbrio e da paz, para uma vida realmente feliz, que baste ao homem, conforme se apresente, sem disputas conflitantes do passado, nem acomodação coletivista no presente. Então, não preciso me preocupar com o que passou, e eu não posso me acomodar com o que está acontecendo agora. Então vamos trabalhar em prol dos outros, vamos ocupar o nosso tempo, vamos ocupar a nossa mente, vamos estar sempre aliados à oração, aliados à fé, ao nosso equilíbrio, buscando a nossa paz, que a gente não vai ter ansiedade. Olha que simples. Né? Aí eu volto de novo. A culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Tá? E aí Jesus diz uma das frases que eu mais venero: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Relaxa, ele está dizendo assim, calma, respira, um dia de cada vez. Eu sei de tudo, nada vos faltará. E aí vem a terceira parte, não vos cansei pelo ouro. E aí Mateus vem nos dizer, não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por moeda em vosso bolso, não separeis alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Informai-vos de quem é digno de vos alojar e permaneceis com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. E se ela for digna, a vossa paz estará sobre ela. Se não for digna, a vossa paz retornará para você. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Então, quando Jesus diz isso para a gente, viu, não vos inquietei, não vos cansei. Tenha aquilo que é suficiente para você nesse momento. Entenda, peça, né, converse, veja quem pode. Porque, na verdade, o que ele estava ensinando para os discípulos? Olha, você precisa ser sincero. Você não tem como pagar a sua estada. Você precisa estar em algum lugar. Então, converse. Veja quem pode te receber. Então, Jesus está dizendo assim, ó, confie. Como que está a nossa confiança em Deus? Será que a gente confia? Mesmo, cegamente? Será que a gente pularia de um penhasco sabendo que Deus vai segurar a gente lá embaixo? Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém fazer isso. Eu só estou dizendo que a gente precisa realmente parar e pensar sobre o quanto a gente confia em Deus. Como que está a nossa fé? Será que o que a gente pede, a gente tem mesmo a fé de que Deus vai escutar as nossas orações e que elas serão atendidas? Ou será que eu não tenho fé porque eu não faço a minha parte? E aí eu tenho dúvida. Porque não tem jeito, a nossa parte a gente sempre vai ter que fazer. Será que eu realmente atravessaria a abertura no mar com a fé de que Deus está me protegendo? Será que a minha entrega é nesse nível para Deus?
E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele vai dizer assim para a gente: não violeis nenhuma consciência. Porque Jesus fala: veja quem é digno de receber e quem quer ouvir a sua palavra. Então ele diz: não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei-os, os que vêm a vós, e não se incomodais, com quem vos repelem. Lembrai-vos do Cristo. Outrora o céu era tomado por violência, e hoje pela brandura. Tudo bem as pessoas não pensarem como nós. Tudo bem as crenças não serem as mesmas que as nossas. E o que a gente faz com isso? Ok, pensa diferente, crer diferente. Isso não é um problema. O que a gente não pode é tornar disso uma agressividade. Ele não falou assim para os discípulos: ó, se alguém não quiser te receber, você vai lá e quebra tudo. Não foi isso que Jesus falou. Se retire. Deixe tudo que for de lá. Por isso que ele fala, né, bata os vossos pés, sacode a vossa roupa e deixa o pó lá. E segue outro rumo. Não é para criar caso, não é para brigar, não é para ter violência. Muito pelo contrário. E aí Joana, ela nos adverte que a agressividade é infeliz doença passageira, embora os grandes danos que produz, que vai ceder lugar à pacificação. Torna dócil a tua voz e gentis os teus gestos ante os tumultos e choques pessoais. Jesus assegurou, com sabedoria ímpar, Jesus assegurou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Suavemente permita que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos da inferioridade moral pelos abençoados valores da verdade. A gente vai aprender. Graças a Deus, né? A gente aprende. Um dia a gente aprende. Né? Mas a agressividade, a gente precisa entender que ela vai causar danos, principalmente se a gente quem sofre essa ansiedade, mas que num determinado momento aquilo vai ser de paz também. A gente aprende, o outro aprende, está todo mundo crescendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque é deles o reino dos céus. E aí, concluindo, façamos a nossa parte. Né? Eu acho que o mais importante que o capítulo traz para a gente como reflexão e como pensamento é que a gente precisa fazer a nossa parte. Busquemos em nós a mais pura comunhão com Deus. Que não nos percamos em nossos desejos imaturos infantis, quais crianças mimadas e egoístas. Que busquemos somente o necessário. Deixemos as portas das futilidades e dos exageros abertos ao bem e ao auxílio dos nossos irmãos. Pois assim estaremos juntando no céu o nosso tesouro, o verdadeiro tesouro, que irá conosco onde formos. Haja visto que todo o bem que fizermos de todo o coração e de forma desinteressada habitará o nosso próprio coração. Amemos, busquemos sempre na figura de Jesus, o nosso maior e melhor modelo. Quando a gente viu Jesus não estender a mão para alguém? Por mais que ele fosse caluniado, por mais que ele fosse perseguido, nenhuma vez a gente viu. Então, eu acho que essa imagem, ela encerra tudo o que a gente precisa, na verdade. Não é difícil a gente evoluir. A gente tem o maior modelo. A gente, de repente, não... Beba água, Cléia está escrevendo. É isso, Cléia? A voz está seca? Eu não enxergo, Cléia. Ai, eu já sabia. Ai,
Ai, gente, esses foram alguns livros que eu usei para fazer esse estudo. Muito obrigada pela paciência. Viu aí por que eu já marquei a outra? Marca, não é? Cadê o Perdão, meu amor. Não é? Só pede